Bom dia, família. Claro, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Como sempre, um privilégio poder pregar a palavra de Deus. E sabe, uma das minhas dificuldades que eu tenho percebido é pensar no que pregar. É sério, porque não porque eu não saiba o que falar, mas porque tem muitos tópicos na Bíblia. Não é como se a Bíblia falasse de apenas uma coisa. Então, é muita coisa, e fica meio que difícil você escolher e dissertar sobre algo. Né? E também, óbvio, eu também não quero passar o dia inteiro aqui em pé falando a mesma coisa para vocês, né? Para 9 horas de pregação. Eu mesmo não conseguiria. Eu não consigo ficar de pé tanto tempo assim. Meu joelho e coluna não permitem. Mas eu pensei em hoje voltar para o básico. Então, vamos lá para Mateus. Vamos para o básico do básico. Então, essa é uma escritura. Eu amo, na verdade, sabe? A gente tem no reino, aqui na igreja, algo que a gente chama de princípios básicos, certo? Então, os princípios básicos são uma série de estudos que nós fazemos com as pessoas para ajudar a criar um relacionamento com Deus ou intensificar o seu próprio relacionamento com Ele. E aí tem várias escrituras nele, claro, a gente faz eles tanto tempo que você acaba decorando elas, certo? Mas é legal ver os paralelos, as escrituras paralelas, ainda mais quando são dos evangelhos. Então, os evangelhos são livros que, na verdade, eles se repetem as mesmas histórias, mas faladas de perspectivas diferentes pelos apóstolos em outros cenários. E aqui a gente vai ler uma escritura em Mateus capítulo 6, que é a escritura que a gente geralmente usa no estudo discipulado, mas ela se encontra em Lucas capítulo 11, que é basicamente quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar. Então vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 7. E é realmente o básico, né? Mas eu estou muito animado por poder fazer essa pregação, porque eu sei que ela me ajudou muito, mas não apenas isso. Aqui tem vários princípios muito legais aqui dentro. E através da minha caminhada com Deus, não apenas isso, até mesmo através do meu dia a dia. Acredito que na minha vida, minha salvação foi protegida por esse princípio básico que a gente vai estudar hoje. Então olha isso, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. A Bíblia fala assim: quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso aqui ele está falando com os discípulos dele, e aí ele vai lá e ele fala a primeira dica sobre a oração. Quando você orar, eu tenho uma dica, não faz desse jeito. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que ele falou isso? Por que será que a gente repete tantas e tantas vezes a mesma oração? Eu não sei você, mas eu já fui criança uma vez. Eu não nasci dessa forma. E quando eu era criança, eu lembro que eu queria muito o PlayStation 2. Eu tive o Mega Drive, tive o PlayStation 1, e aí eu queria muito o PlayStation 2. E aí eu lembro de pedir pro meu pai uma vez. E ele falar, na primeira vez que eu pedi pra ele, sim, tudo bem, eu posso te dar no seu aniversário. E eu fiquei abismado. E aí depois, eu lembro de continuar perguntando pra ele várias vezes se ele iria me dar. Mesmo ele tendo falado que iria me dar. Eu lembro de ficar tão nervoso comigo ao ponto dele falar, você não vai mais ganhar esse presente. Não vou mais te estar repetindo toda hora. Mas por que eu repetia tanto? Porque eu não tinha uma segurança de que ele realmente me daria. Eu acredito que da mesma forma que Jesus está tentando ajudar eles a entenderem que, olha, não é porque você ficar repetindo tantas e tantas vezes a mesma coisa que Deus vai te ouvir. Na verdade, já te ouviu da primeira vez, pode ter confiança que se for a vontade dele, ele vai te dar. E aí ele continua ensinando a ele. No versículo 8 ele fala, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo vocês pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acredito que essa é uma das partes mais difíceis da caminhada cristã. Eu acredito que o mundo conhece esse princípio, mas não tem coragem suficiente para viver dessa maneira. Para poder fazer essa oração que Jesus Cristo faz aqui. Jesus Cristo levanta sua voz em oração para ensinar esse conceito para os seus discípulos. Ele fala algo muito impactante, ele fala, seja feita a sua vontade. E esse é o título da pregação de hoje. Sua vontade seja feita. Mas quem tem coragem suficiente de falar isso hoje? Que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade. É sério, de verdade mesmo. Porque eu sei que eu tenho as minhas próprias vontades. E muitas vezes as minhas vontades não são nada parecidas com as vontades de Deus.
O que eu quero e o que Deus quer muitas vezes se diferenciam. E aí orar falando, Deus, seja feita a sua vontade, quando é algo que é importante para mim, é difícil. Eu lembro quando eu descobri que meu avô estava com câncer, eu estava orando para poder ir para o Brasil, poder visitar ele. E a última coisa que ia sair na minha oração era, Deus, seja feita a sua vontade. Porque a minha vontade é, eu quero ir para lá, eu quero poder ver. Então eu tive que render meu coração a falar, ok, Deus, seja feita a sua vontade. Mas muitas vezes, em áreas diferentes da nossa vida, é difícil aceitar essa sua vontade de Deus. A situação que temos passado como igreja hoje, eu acredito que também pede esse título. Não? Talvez apesar de tantas perdas também, coisas muito dolorosas, situações diferentes na nossa vida, não é tão fácil aceitar a vontade de Deus. E hoje eu quero muito passar por um livro e estudar com vocês, um livro que basicamente é o livro do sofrimento na Bíblia. O livro que fala basicamente sobre alguém que sofreu tanto e ficou apenas conhecido por isso. Que é o livro de Jó. Então vamos lá para Jó e eu vou dar um pouco de contexto para vocês sobre a vida de Jó e sobre o livro em si. Então Jó é interessante porque o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis. Né? Muitas pessoas acreditam que o livro mais antigo da Bíblia na verdade é Jó. Escrito no tempo dos patriarcas da Bíblia, como Abraão, Isaac e Jacó, antes mesmo até mesmo de Moisés. Ele basicamente fala sobre sofrimento, justiça divina e um propósito. Então ele tenta ajudar as pessoas a mudarem a visão delas sobre o sofrimento, sobre como a justiça divina ela ocorre e sobre o propósito de Deus através de tudo isso. E claro, eu acredito que Jó ele viveu nessa era patriarcal antes de Moisés, evidenciado até mesmo pela ausência da referência à lei, sim, que Moisés mesmo ele escreve. Ele servia ao El Shaddai, conhecido como o Deus Todo-Poderoso. Então acontecia que o relacionamento de Jó com Deus, é um relacionamento muito mais simplista do que a gente consegue ver depois das outras histórias. Ela é literalmente baseado no que eu já ouvi falar sobre Deus e na experiência que eu tive com Deus. Não mais baseado no que alguém escreveu em algo que eu li, mas na minha própria experiência de vida. Então ele via do que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, fez na vida dele e fez na vida das pessoas ao redor dele, e ele confiava que aquele era o Deus, e ele seguia e vivia a vida daquela forma, através do que Deus falava com ele. Então o relacionamento não era mais por leitura ou então de um sacerdote falando, mas realmente de face a face com Deus. E era muito estranho, porque mostrava uma fé pura e pessoal, mesmo antes das alianças formais com Israel. A questão central do livro de Jó é que muitas pessoas levantam e Jó, o livro de Jó tenta responder é, se Deus é bom e justo, por que ele permite o sofrimento? Eu acredito que esse é um dos maiores questões e também enigmas da sociedade hoje. Muitos ateus, eles fazem essa pergunta assim, tá bom, então se Deus é bom, por que então que existe isso? Por que existe fome? Por que existe a pessoas morrendo? Por que existem todas essas coisas, guerras? Se você for parar para pensar, cada um desses problemas levantados são problemas criados pelos próprios homens. Guerra. Não foi Deus que falou, vai lá e guerreia. Na verdade, foi a nossa própria decisão. Quando Caim matou Abel, ele falou que a espada não vai sair da sua mão. O sangue não vai sair de você, da sua família. Então foi a nossa decisão como homens entrar em guerra. Não foi Deus que foi lá e incitou a guerra. A fome foi a nossa decisão egoísta de querer ter tudo para uma só pessoa, que acabou deixando outras pessoas em necessidade. Abusos, tudo, todas essas coisas, as coisas ruins no mundo, através do mundo inteiro. Na verdade, foram decisões egoístas do homem, da sua própria natureza. Agora, é interessante que eu comecei a tentar entender melhor sobre até mesmo a pessoa de Jó. A palavra Jó, o nome dele, no hebraico, também tem um significado muito interessante. Algo que eu não tinha visto isso antes. Mas Jó significa o perseguido ou então até mesmo o odiado. Imagina isso. A Bíblia, ela sempre dá um nome para as pessoas, então, até mesmo naquela época, eles dão um nome para uma pessoa para refletir o caráter dessa pessoa. Por exemplo, Jacó como o enganador. Depois ele muda o nome dele para Israel. Certo? Até mesmo quando você vê lá a Isaac e os filhos dele, cada um do nome deles tinha um significado com que eles trouxeram para aquele povo. Ou então trouxeram para alguém.
Então refletia o coração daquela pessoa. Ou então quem ela era. Agora, Jó, o que refletia dele é que ele era alguém que era constantemente perseguido, alguém constantemente odiado. E não imagina isso. Se você lê o livro de Jó, todo mundo está muito familiarizado com a história do livro de Jó, certo? A gente lê e sabe que no começo fala sobre a vida dele. Alguém que tinha muito dinheiro, ele tinha muitas posses, tinha uma família, relacionamentos, tinha filhos e filhas, tinha servos. Então ele tinha tudo que alguém poderia sonhar. E ainda assim ele era conhecido como o odiado. Eu acho que a perseguição e a nossa procura e a nossa corrida atrás de tantas dessas coisas que Jó possuía é, na verdade, para obter o completamente oposto do que Jó obteve. Nós corremos atrás do dinheiro, do trabalho, da família, dos amigos, pelo quê? Por amor. Para poder receber amor de volta. Então, porque quando eu tiver relacionamento, eu vou ser amado. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter amigos. Quando eu tiver isso, aquilo outro, eu vou poder ter tudo isso. E Jó, com tudo isso, ainda assim ele foi conhecido como odiado. Então, sim, o nome dele refletia muito o sofrimento que ele enfrentou. Até mesmo depois de perder tudo. E sabe o que é interessante? Ele teve tudo e foi odiado. Ele perdeu tudo e isso nada mudou. Mostrando que nada que é externo pode realmente mudar essa realidade de fora. O amor real e infalível apenas vem de Deus. E o sofrimento, muitas vezes, eles vêm para nos mostrar isso. Para mostrar que mesmo que você tenha tudo e que você tenha nada, a única coisa que não muda, o único amor e a única pessoa que nunca vai te deixar é Deus. Eu amo muito cada um de vocês aqui. No fundo do meu coração. Todos os dias. Eu oro especificamente por cada um de vocês e áreas diferentes do coração de vocês. Mas ainda assim, vai ter dias após dias que eu vou falhar com vocês. E essa é a realidade. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso. Tenho um pecado no meu coração que eu preciso mudar dia após dia. Então, obviamente, eu vou falhar. Os meus pais, eles me amam profundamente. Eu nunca conheci pessoas tão amorosas quanto meus pais. Mas ainda assim, eles falharam comigo milhares e milhares de vezes. Então, eu acredito que o sofrimento, sim, ele vem para mostrar pra gente que a única pessoa que não vai deixar você na mão é Deus. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 2. Em Hebreus capítulo 2, nós vamos ler o versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Aqui basicamente fala sobre a vida de Jesus Cristo. Na verdade, até mesmo como ele alcançou a perfeição. Hebreus capítulo 2, a gente vai ler o versículo 10, que fala assim: Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, como foi que Jesus Cristo tornou perfeito? Através do sofrimento. A Bíblia fala que Deus fez com que ele passasse por sofrimento para que o autor da nossa salvação, Jesus Cristo, se tornasse perfeito. Agora, mesmo que eu entenda isso, como que isso aplica para mim? Que se Jesus Cristo precisou de sofrimento para poder chegar à perfeição, quanto mais eu e você? Quanto mais eu e você que somos extremamente longe da perfeição. Eu acredito que o que vai fazer você e eu perfeito hoje, por mais difícil que seja, é o sofrimento. Tiago 1, versículo 2 ao 4, fala para ficarmos alegres quando sofremos. Que isso vai nos tornar perfeito. Vai fazer com que não nos falte nada. O primeiro ponto da pregação de hoje é a sua vontade no sofrimento. Então, para que a vontade de Deus seja feita em meio ao sofrimento. Então, a sua vontade de sofrimento, vamos lá para Jó. Vamos ler o capítulo 1, versículo 6 ao 12. Para ver onde a ideia do sofrimento ele começa, na realidade. Então, Jó, capítulo 1, nós vamos tentar ler algumas escrituras do livro de Jó, para tentar aprender o máximo possível da vida dele aqui. Então, em Jó, logo antes de Salmos,
Nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12. Que é, o título aqui é a primeira aprovação de Jó. Então vamos ver como tudo começou. Vamos ver como é que chegaram à conclusão de que Jó precisaria ser provado e sofrer. Qual que foi essa ideia? De onde que saiu essa ideia mirabolante? Então, em Jó capítulo 1, versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Uau. É muito interessante aqui, ele fala que os anjos vêm primeiro, vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio ao meio dele. Isso é muito interessante, porque a palavra os anjos é os filhos de Deus. Então, sabe o que isso me leva a pensar? Porque não necessariamente seriam os anjos angelicais, mas como a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, que os anjos, na verdade, seriam os santos, que seriam eu e você, os discípulos. Então, da mesma forma que eu vou nos meus joelhos e oro por cada um de vocês apresentando a Deus, adivinha quem está também à frente de Deus, apresentando cada um de nós? Satanás. Então, mesmo que estamos todos juntos lá em oração, orando a Deus, Deus, eu quero orar muito pelo José, pela vida dele, para que ele esteja bem, isso e aquilo outro, e orando por cada um de nós. Satanás também não descansa e vai também levantando como orações para acusar cada um de nós. A Bíblia fala que ele vai, ele mesmo, Satanás mesmo, ele fala, Deus pergunta para ele, Satanás, de onde você vem? O que você está fazendo aqui? Ele fala, quer saber, Deus? Eu estava ao redor da terra, perambulando, tentando ver pessoas a quem eu possa atacar. Eu tenho vários passatempos. Eu gosto de usar o computador, jogar videogame, falar com as pessoas, comprar roupa, andar no shopping, comer. Mas o passatempo que Satanás faz 24 horas por dia é andar pela terra procurando a quem atacar. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, fala que ele é como um leão que vai ao redor da terra, procurando a quem devorar. Em Apocalipse, capítulo 12, fala que ele passa dia e noite acusando os santos. No Antigo Testamento também fala até mesmo de como ele fez também com Daniel e com as outras pessoas, com José, acusando eles também perante Deus. Então, imagina isso. Ele vai lá e fala que ele vem também da mesma forma que nós vamos também levantar orações a Deus. Mas não apenas isso, a palavra em hebraico usada para Satanás, aqui é Asatan, que significa o adversário ou o acusador. Mas é interessante, apesar de tudo isso, apesar de que ele é o nosso adversário, ele é o acusador realmente dessa terra, ainda assim ele não age sem a permissão de Deus. Mesmo que esse seja o propósito dele, esse é o trabalho dele, ainda assim ele não age sem a permissão de Deus. Ele não age com própria vontade, ou então no que ele quer fazer. Mas na verdade ele precisa da permissão de Deus. E agora eu acho isso muito interessante, a conversa que eles têm. Porque ele vai lá, ele fala, quando Satanás vai lá e fala que ele andou pela terra, procurando a quem acusar, Deus vai lá e levanta e fala, olha, interessante falar isso. Você já viu meu servo Jó? Ele é justo, ele é íntegro, ele evita o mal. E na verdade ele levanta Jó na frente de Satanás, é tipo se gabando. Ele fala, você procurou, né? Quer saber, mesmo, talvez tenha achado algumas pessoas, mas olha isso aqui. Dá uma olhada em Jó. E aí, Satanás, intrigado, ele vai lá e fala para Deus, é claro que Jó é assim, claro que ele é íntegro. Você deu tudo o que ele queria, você mesmo protege a ele. Isso é interessante. Quando eu tenho um coração íntegro de evitar o mal e ver realmente conforme a lei do Senhor,
Na verdade, ele pode me proteger ao redor de mim. Todas as minhas coisas, minha família e minha vida. E aí ele fala, então, se você tirar essa proteção dele e atacar as coisas que ele tem, ele vai te amaldiçoar na sua face. E aí, Deus vai lá e fala, eu duvido. Eu não acho que ele vai fazer isso. E sabe o que é interessante? Muitas vezes Deus, ele confia na gente. Ele tem fé na gente. Muitas vezes o que falta é você ter fé em você mesmo. Sabe aquela frase que fala que Deus nunca vai te dar algo que você não possa suportar? É interessante. Isso é verdade e não é verdade. Uma é verdade, porque a Bíblia fala que não vai te dar nada que você não possa suportar, mas a verdade é que você não pode suportar com Deus. Na real, que ele vai te dar várias coisas que você não pode suportar para você ir lá para Deus para poder passar por isso. Então ele vai te dar várias coisas que você não pode suportar, da mesma forma foi com Jó. Então o que ele precisou fazer? Ir para Deus. Mas ainda assim, isso não é a primeira vez que isso acontece na Bíblia. De Satanás ir atacar. Olha no Novo Testamento. Olha em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 32. Então, uma situação bem semelhante do que aconteceu com Jó. Eu imagino até mesmo o que aconteceu foi muito como a conversa que Satanás teve lá nos céus. Mas olha o que acontece. Então, aqui é Jesus também falando. Mas olha isso, Lucas 22, versículo 31. Olha o que a Bíblia fala. Do 31 ao 32. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Fala que Satanás foi lá, e ele, na verdade, Satanás queria peneirar eles, queria destruir. Falou, eu vou deixar vocês passar e vocês não vão ter nada para poder achar de Pedro. Eu vou derrubar e destruir Pedro. Mas fala, mas olha, fica tranquilo, porque eu fui e orei a Deus, para que ele te fortaleça, para que vocês possam realmente se converter. Então o que seria o se converter? Satanás, Pedro, ele vai lá e, infelizmente, ele nega Jesus Cristo 3 vezes, e aí Jesus lembra ele, olha, ele vai te fortalecer. Mas quando você se fortalecer, vai e faça o mesmo que eu fiz por você. E fortaleça seus irmãos também. Então, da mesma forma que Satanás vai nos acusar, a Bíblia fala que também nós podemos defender nossos irmãos em Cristo também, até mesmo por meio de oração. E é isso que Jesus Cristo faz com Pedro. Mas é muito interessante, porque em ambas as ocasiões, o sofrimento que vem na vida de Jó, e até mesmo aqui na vida de Pedro, na verdade, não foi o fruto do seu pecado. Não é interessante isso? Muitas vezes eu acho que quando eu passo por uma situação onde eu estou sofrendo bastante, a primeira coisa que eu penso é que eu fiz algo de errado. Se eu estou sofrendo é porque eu fiz algo de errado. Porque é algo ruim, sofrimento é algo ruim, então deve ser uma punição que Deus está me dando. As escrituras me ajudam a ver que nem todo sofrimento é fruto de algo que eu fiz. Mas pode ser uma prova de integridade ou parte de um propósito mesmo maior. Quando Lázaro morre e as irmãs de Lázaro estão morrendo, e Jesus mesmo ele chora com elas. Ele fala que isso aconteceu para que a glória de Deus fosse exposta na vida deles. Para que eles possam ver realmente Deus sendo glorificado. Então o sofrimento ele tem um propósito. Muitas vezes não porque você fez algo de errado por conta do seu pecado, mas que o nome de Deus seja glorificado através disso. Pergunte a si mesmo, a minha fé é resiliente mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo? Mesmo quando as coisas acontecem, eu não estou entendendo por que eu estou passando por esse sofrimento. Essa dúvida de não entender o porquê eu estou passando por isso, muitas vezes faz com que o sofrimento se torne ainda mais pesado. Eu sei que isso é assim para mim. Muitas vezes quando eu não entendo porque Deus está permitindo algo na minha vida, faz com que o sofrimento fique ainda pior. Mas olha a resposta de Jó. Logo após, vamos lá voltar para Jó em capítulo 1. Logo após Jó receber realmente, falar, olha, a notícia do seu servo voltando, Jó, é isso que aconteceu com a sua filha. É isso que aconteceu com o seu filho. Isso aconteceu com a sua família, com o seu rebanho, com a sua casa, com suas posses, com tudo que você possuía. Olha qual é a resposta de Jó ao ouvir tudo isso. Jó capítulo 1, a gente vai ler no versículo 20. Fala assim, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostou-se rosto em terra
em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Ler a Escritura me dá muita convicção. Para ser bem sério com você, quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar no lugar das pessoas que estavam dando as respostas. Se eu tivesse recebido cada uma dessas notícias, a primeira coisa que eu perguntaria para Deus é o porquê que ele fez isso. Não apenas isso, mas eu colocaria a culpa nele. Nossa Deus, você não vê tudo que eu fiz por você? Tanto que eu sacrifiquei pelo Senhor? Quanto que eu já não tenho feito? Quanto que eu já não tenho vivido por você? Tenho sido fiel, tenho sido justo, tenho evitado o mal? E ainda assim, nada disso foi suficiente para que eu não sofresse? Mas Jó, ainda assim, fala que em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. É importante a gente entender que o que Jó passou aqui não foi perder um emprego. Não foi algo ruim que aconteceu, ele acordou doente, algo assim do tipo. Não foi um familiar que falou algo ruim para ele. Ele perdeu a própria família, seus próprios filhos. Ele perdeu todos os seus bens. E ainda por cima, até mesmo a mulher dele. Ele tinha perdido tudo. Eu não consigo imaginar um sofrimento tão grande quanto esse. E se isso não for suficiente, logo após isso, sem pecar, Satanás volta para ele, para Deus. E ele pede para poder tocar na saúde de Jó. Ele toca na saúde de Jó. A Bíblia fala que a saúde dele estava decaindo tanto, chegou no ponto onde ele pega cascalho, ele pega caças e começa a se coçar nas suas feridas. Então imagina isso. Ele não tinha dinheiro, não tinha mais nada, não tinha casa, não tinha posse, não tinha mais nada. Ninguém para cuidar dele. Eu ia falar que ele ficou dias lá nessa situação. Imagina o cheiro, a situação que ele estava. E ainda assim, fala que ele se prostra ao chão, louvando a Deus. Eu não consigo imaginar um exemplo de maior integridade do que esse. Jó, ele acaba de ouvir as notícias sobre tudo que aconteceu, sobre a morte de seus próprios filhos e filhas. Tinha perdido tudo, ele não tinha nada a não ser Deus. Após perder tudo, Jó se prostra em oração, e a fé de Jó não era baseada apenas nas bênçãos. Sabe, no Oriente Médio, perder os filhos era uma maldição, era visto como uma maldição dos deuses. Então, se eu perdi meu filho ou minha filha, é visto como se eu fui amaldiçoado pessoalmente pelos deuses, pelos meus pecados. Então, definitivamente, como Jó estava se sentindo, ou então como as pessoas em volta dele estavam vindo a ele, era como alguém foi amaldiçoado pelos deuses daquela época. O pior sofrimento e castigo dado pelos deuses. Eu gosto muito de uma frase que fala: a fé verdadeira é como as estrelas, só brilham na escuridão. Eu pensei sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de yin e yang. Que basicamente, para a existência do bem, o mal precisa existir. Para a existência da noite, o dia precisa existir. Da mesma forma, para que a felicidade, a recompensa exista, o sofrimento ele precisa existir também. Eu acredito que sem escuridão não existe luz, ou propósito nela. A gente precisa do sofrimento para poder valorizar as coisas boas que Deus nos dá. Tem uma frase que A.W. Tozer ele fala, uma fé que não foi testada não pode ser confiada. E é verdade. Isso para qualquer coisa na nossa vida. Coisas que não foram testadas, a gente não confia nelas. Pense no processo de criação do carro. Tem algo chamado crash test. Vocês já ouviram falar disso? Eu costumava ver vídeos de crash test no YouTube. É basicamente um teste que o carro passa para ver como ele reage ao impacto. E aí tem estrelas que eles recebem de acordo com como eles vão. E tem um mínimo também. Agora, você entraria num carro que não recebeu 0 estrelas? Eu lembro que tinha um carro no Brasil chamado Onix. E ele, quando ele saiu, ele tinha conseguido 0 estrelas no crash test. Pessoas tinham comprado e começaram a fazer a devolução dele. Não ficaram sabendo disso. Porque ninguém quer entrar em algo que não passou no teste. Agora, se a minha fé e minha integridade ela não é aprovada,
Como que eu posso provar que realmente eu sou íntegro? Da mesma forma, acredito que Deus usa as provações e sofrimento em nossa vida para que a nossa fé seja provada. Como a Bíblia fala, ele fala que a gente vai ser testado e provado e refinado como ouro que passa pelo fogo. Sabe, eu realmente admiro muito nossos irmãos, o Zeferino e o Muniz. Vamos dar uma salva de palmas para eles. De verdade. Eu acredito que eles passaram por algo extremamente difícil. Que, mesmo colocando a gente mesmo no próprio lugar deles, é algo muito doloroso. Lembro de cada um deles, das conversas, de ver eles na situação em que eles estavam e tudo o que aconteceu, mas ainda assim no final continuar fiel. Isso é uma prova de integridade a Deus. Eu não sei se você. O que eu fiz essa semana, depois de receber as notícias, foi tentar me colocar no lugar deles. Isso me ajudou a admirar a fé deles ainda mais. Pensar qual seria a minha resposta em meio a todo o sofrimento. Eu acredito que o mínimo que somos chamados a fazer hoje é olhar para a vida deles e usar como exemplo de justiça. Não apenas de Jó na Bíblia, mas também de exemplo de justiça que a gente tem aqui, né, na nossa própria igreja. Vamos voltar lá para Jó. Sabe, quando ele ouve e a Bíblia fala que ele adorou a Deus. Quando ele ouve tudo o que aconteceu, certo? Fala que ele foi lá, ele rasgou os mantos, raspou a cabeça, se prostrou ao chão e adorou a Deus. A palavra louvado seja no hebraico significa ajoelhar-se. Agora imagine isso, em meio a tanta dor e sofrimento, ele escolheu ser reverente e submisso a Deus. Em meio à dor, a minha resposta muitas vezes é abrir mão de honrar a Deus. Desistir de tudo. Agora, de Jó foi completamente diferente. Ele escolhe honrar a Deus ainda mais. Ele vai lá, ele toma uma posição de realmente sofrimento e fala, ok, é tudo para Deus. Ele tenta ficar na posição mais humilde possível. Olha isso em Jó capítulo 3, versículo 11. E depois de todo esse sofrimento, o que acontece é que fica difícil para Jó conseguir aguentar tudo que estava passando com ele. Em Jó capítulo 3, versículo 11, fala, por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Em Jó capítulo 13 também, do versículo 23 a 24, não preciso ir lá, mas o que a Bíblia fala, quantos erros ou pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Porque escondes teu rosto e me consideras teu inimigo? Então, da mesma forma que o povo estava vendo isso que estava acontecendo com Jó como realmente a consequência do seu pecado, Jó também, de uma certa maneira, ele falou, nossa, qual o pecado que eu cometi, Deus? Me mostra porque eu quero me arrepender, porque eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. E Jó, em Sodom, ele começa a questionar a razão do seu sofrimento. Eu não entendo por que Deus estava em silêncio. Ele fala, por que você se tornou meu inimigo? Por que esconde o seu rosto de mim? Eu acredito que muitas vezes o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Significa que ele confia em você para perseverar. Deus ele permitiu que aquilo acontecesse com Jó. E ele mesmo falou que Jó, na verdade, ele passaria por isso. Ele falou, não, Jó é uma pessoa íntegra. Ele não é íntegro porque ele tem tudo isso. Agora, para poder provar isso e deixar como exemplo para mim e para você, o que precisou que acontecesse com Jó? Passasse por tudo isso. Então, realmente, não acredito que o silêncio de Deus significa a ausência dele. Mas ele acredita e confia no seu potencial de perseverança, de passar por isso. A realidade é que Deus não nos deve nenhuma explicação. Ele nos dá a si mesmo. É muito interessante ver, porque quando Moisés ele recebe a direção de Deus para poder falar com o povo de Deus, certo? Ele vai lá e pergunta para Deus, mas Deus, o que eu vou falar para eles? Que quem me enviou? Qual que é o nome que eu vou falar para eles? Quem é esse Deus está me enviando para eles? E aí, ao invés de Deus começar a explicar quem ele era, Deus fala para ele, fala que eu sou o te envio. A realidade é que Deus não deve nenhuma explicação para mim nem para você. Porque a gente passa pelo que ele passa. Porque é pelo que a gente passa. Ele fala, sou eu. Eu dou a mim mesmo como garantia.
Quer ter a garantia de que tudo vai dar certo? Você tem eu. Eu sou. Então, qualquer necessidade que eles tiverem, eu sou a resposta para ela. Vamos para o segundo ponto. O sofrimento não é o fim da história. O sofrimento não é o fim da história. Eu acho que isso é difícil, não? Porque o sofrimento se torna tão difícil porque a gente acredita que o sofrimento ele não vai acabar. Ele não vai passar. Eu vou morrer ali mesmo. Vou ficar assim pelo resto da minha vida. Tem diversas situações quando isso aconteceu. Eu lembro que tinha um tênis da... Não era da Puma. Era um tênis que a marca... Plasma. Da Plasma. E eu usava ele para andar de skate. Tinha uns 13 anos de idade. E eu amava aquele tênis. Amava, de todo o coração. Só tinha um único problema. Eu usava ele para tudo. Se tornou um uniforme. Deixasse o tênis sozinho, ele andava sozinho. E eu usei ele tanto que ele estava acabado. Né? Tava aberto na frente e atrás. Tinha um buraco embaixo dele. Um dos cardaços estava quebrado, na verdade. Tinha uma emenda no cardaço. Mas eu amava aquele tênis. Porque todo skatista usava aquele tênis. Então eu precisava ter um Plasma. E aí eu lembro quando minha mãe ela tirou ele de mim e jogou fora. Sem eu saber. Então eu, como um homem crescido de 13 anos de idade, maduro e autossuficiente, olhei para aquele sofrimento e falei, minha mãe não me ama. Na verdade, ela me odeia. Ela quer acabar com a minha vida. Ela não liga para o que meus amigos pensam de mim. Ela não liga para o meu futuro no skate. Olha, é terrível. Ela não liga para o meu futuro no skate. Poderia me tornar um skatista incrível. E essa foi a minha mentalidade na hora. De que realmente o sofrimento nunca iria acabar. Até eu comprar um outro tênis da Nike. O Nike SB. E aí eu falei, não, eu tô feliz de novo. Tá tudo bem. E o sofrimento acabou. Mas muitas vezes o sofrimento realmente parece que você vai morrer naquela hora mesmo. É muito profundo. Mas ainda assim, ele não é o fim do caminho. Ele não é o fim de tudo isso. Não é o fim da história. Olha lá em Jó capítulo 19. Olha o coração de Jó. Então Jó estava passando por isso, por todo esse processo realmente de sofrimento. Depois de ter perdido tudo. Eu acreditaria que ele não teria mais razão para ter nenhum tipo de esperança. Mas olha isso, em Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. A Bíblia fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó estava passando por muitas coisas. E aí ele fala que eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho fé que no final de tudo isso, eu vou ver o meu Deus face a face. Não outra pessoa, mas eu mesmo verei. E ele fala que é isso que anseia dentro do meu peito, no meu coração. Eu imagino que a profundidade dessas palavras tem um significado muito mais profundo do que eu falando isso. Porque ele falava do fundo do coração dele, num momento de tão grande sofrimento. Eu acredito que os momentos que eu senti mais próximo de Deus, mais perto dele, mais face a face naquele relacionamento, foram os momentos que eu me sentia como se realmente tudo tivesse acabado. E aqui Jó, quando tudo tinha acabado, quando ninguém via mais esperança, até mesmo a mulher dele olhou para ele e falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele levanta e fala: eu sei que o meu Redentor ainda vive. Prega, irmão. Mesmo em meio à escuridão total, Jó tinha uma esperança inabalável. Ele enxergava além do momento presente que ele estava passando e confiava na redenção futura, na salvação de Deus. O termo redentor aqui é muito interessante, que no hebraico é a palavra chamada goel, que era usada na cultura hebraica para descrever alguém que resgatava membros da sua própria família em necessidade. Então, quando ele fala redentor, ele está referindo a Deus como alguém familiar que viria resgatar ele. Então, ele já se considerava como membro da família de Deus. E não apenas isso, ele fala: eu vou ver Deus face a face. Então, ele usa duas coisas que para qualquer judeu naquela época, qualquer pessoa do povo de Deus,
eu acreditaria como impossível. Como Deus, como familiar. E como ver Deus face a face. A gente fala sobre o relacionamento de Deus, de Moisés com Deus. Como vendo Deus face a face, como algo incrível. Mas antes mesmo disso, até mesmo acontecer, Jó já tinha. Jó já tinha feito, já tinha essa experiência com Deus. De ter um relacionamento face a face. Ele fala que era aquilo que ele ansiava no seu peito. Agora se pergunta, entrando em 2025, qual que são os seus anseios? Eu coloquei uma lista gigantesca. Dentro dela tem até mesmo ganhar 10 quilos. Tem várias coisas que eu anseio no meu coração. Eu tenho várias coisas que eu quero. Eu quero que meus pais venham e conheçam a África finalmente. Vejam onde eu treinei, onde eu vivi, nas casas onde eu morei, pro shopping que eu fui, me ver até mesmo falando com outras pessoas, conhecer os irmãos e irmãs de lá. Eu quero que isso tudo aconteça. É o anseio do meu coração. Agora, tirando tudo isso, qual que era o anseio do coração de Jó? Ele fala que no fundo do coração dele, o maior anseio que ele tinha era ver Deus face a face. Ele já via Deus como seu resgatador. Mesmo sem entender completamente como isso aconteceria. Mesmo sem até mesmo a promessa de que alguma coisa mudaria na essência do que estava acontecendo. Ainda assim ele acreditaria que sim, o meu Redentor vive. Porque ele até mesmo fala. Ele fala, depois que o meu corpo estiver destruído, sem carne, verei a Deus. Então a redenção que ele estava procurando, na verdade, que ele ansiava tanto, não era a mudança de circunstância na vida dele aqui na Terra. A redenção que ele estava falando é de estar nos céus um dia com Deus. Eu acredito que muitas vezes o que eu anseio é uma mudança de circunstâncias agora, aqui na Terra. Certo? Posso falar, não, eu tenho esperança que minha situação vai mudar. Eu tenho esperança de que meus pais vão vir, tenho esperança que eles vão estudar a Bíblia, tenho esperança que isso vai mudar na minha vida, minha saúde vai mudar, eu vou poder ter esse emprego, poder ter esse relacionamento, poder isso, aquilo, outro. Então, quando eu tiver tudo isso, então sim, esse é o meu Redentor vindo para mim, para me salvar, no momento de angústia. Mas o que Jó realmente confiava era de estar um dia com Deus nos céus. Quando ele fala do resgate de um familiar, para resgatar ele no momento de realmente de necessidade, era na real de estar com Deus no dia do céu. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, a gente pode abrir lá. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Aqui é Paulo. A gente vai ler duas escrituras aqui, Paulo falando com a igreja. Primeiro em Romanos 8, segundo em 2 Coríntios capítulo 4. Então, em Romanos capítulo 8, versículo 18. A Bíblia fala assim: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 17. Fala assim. 2 Coríntios 4, versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Agora, esse é o conceito que a gente acabou de ver que Jó estava falando. De ter fé, não de que o sofrimento vai passar, mas de que eu vou poder estar um dia nos céus com Deus. Onde não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais perguntas, não vai ter mais nada, nenhum tipo de sofrimento. Mas é interessante, porque eu acredito que por meio dessa escritura a gente consegue ver que o sofrimento nunca é sem propósito. Deus usa ele para nos transformar e glorificar o seu nome. Agora, quando é que Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma e para a igreja de Corinto? O que eles estavam passando? Qual era a realidade deles? A realidade é que era o pico da perseguição contra os cristãos naquela época. Então, infelizmente, ele escreve essa carta para animar irmãos que estavam sendo mortos pelo Império Romano diariamente. Então, imagina isso, ele não estava escrevendo isso para uma igreja que estava apenas bem e queria se animar um pouco mais. Queria ajudar eles a entenderem melhor o sofrimento. Ele escreve isso para uma igreja que estava experienciando, vendo. Cara, imagina isso. Agora a gente está no domingo e a gente vê os irmãos e irmãs, incrível. No próximo domingo, o Zé não está mais aqui. Porque ele foi crucificado na praça OMM.
No próximo domingo a gente volta e a Samara não está mais aqui. Porque, infelizmente, ela foi arrastada pelos cavalos do Império Moçambicano ali através na Praça dos Combatentes. Agora, imagina ver isso não apenas todo domingo, mas diariamente. Ter que andar pelas ruas e ver seus irmãos crucificados em estacas. Livros historiadores falam que as luzes de Roma eram cristãos em fogo. Então imagina o tipo de sofrimento que ele estava falando. Ele estava tentando ajudar eles a entenderem e verem como o seu sofrimento leve e momentâneo é para que você possa aproveitar da glória eterna com Deus. Imagina todos os dias você perdendo irmão e irmãs. Com total certeza, era muito desafiador os chamar a estarem animados. Acho que era muito difícil para eles poderem ter essa visão de Deus. E foi difícil para Paulo querer chamar eles a isso. Porque Paulo era alguém que tinha muita compaixão pelos seus próprios irmãos. Ele fala que ele realmente, dia após dia, enfrentava a pressão que ele sentia de cada uma das igrejas. Então, ele se preocupava com cada um dos membros da igreja. Mas ainda assim, ele tinha que levantar eles e ajudar eles a lembrarem que não estão lutando por uma glória agora, nessa terra, mas eterna com Deus um dia. Tem uma frase que fala, que é Rick Warren, que fala: você nunca sabe que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Você nunca sabe que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Eu acredito que Jó precisou perder tudo para poder entender que tudo que ele precisa realmente era Deus. E muitas vezes, isso se repete de novo e de novo e de novo. Você apenas percebe o quanto algo é valioso para você quando você perde isso. Eu lembro de um dos nossos irmãos, Heitor, um dos melhores amigos no reino, em São Paulo. Infelizmente, na meia caminhada cristã dele, ele caiu da fé. Eu lembro de falar com ele durante esse período, antes de ele ser restaurado, ele falando da agonia que ele estava. Ele falou: eu não percebi o quanto o reino era importante para mim. Eu não percebi o quão precioso era poder fazer parte do reino de Deus. Eu precisei sair, agora eu saí porque eu queria ter um relacionamento impuro. Agora eu não estou feliz, tenho mais problemas. Me sinto ainda mais frustrado. Ainda estou mais sozinho e as coisas estão mais difíceis. Fiz tudo isso pensando que eu teria uma resposta. E agora ele voltou realmente com o coração de estar ainda mais grato a Deus. Fazendo ainda muito mais. Ele estava compartilhando a fé 2 pessoas por dia, diariamente, tendo 1 estudo por dia. Ele me ligou falando, reclamando: irmão, eu acho que eu estou um pouco morto. Eu só tenho 1 estudo por dia, eu só compartilho com 2 pessoas por dia a minha fé. E eu olhei pro meu celular assim, falei: amém, né? Eu acho que eu tô morto agora. Eu tô gelado já. Aí eu falando com ele, eu falei: nossa, mas esse é o coração de alguém que perdeu e pôde ver que sim, tudo que ele realmente precisa é Deus. Ele pôde realmente olhar e olhar para tudo que ele tinha depois de ter perdido. Falar: realmente, tudo que eu precisava no final era Deus. E aí sim, ele pôde valorizar o que Deus tinha dado a ele. Agora, você quer esperar perder tudo que você tem para você poder lembrar e ver que tudo que você precisa é Deus? O que precisa acontecer com você na sua vida para que você possa voltar e olhar para Deus e ter um temor dele? Isso me dá muito medo pensar. Eu não penso nos meus pecados que ainda estou batalhando para poder me arrepender no meu coração. Orgulho, insegurança, egoísmo. Me dá medo pensar de que qual que é o limite de Deus? Quando é que vai chegar no limite onde ele vai puxar a corda? E aí ele vai tirar tudo que eu tenho para que eu possa ver realmente tudo que eu precisava era ele no final. O que precisa acontecer para que eu tema a Deus realmente? Eu não sei qual que é a decisão que você precisa tomar hoje. Mas como ser humano, eu tenho a certeza que você precisa tomar uma decisão hoje. Todos nós temos pecados. Essa é a realidade. Tem a senhora de idade mais fofa que você vê na rua. Ela também tem pecado. Ela é egoísta. Ela peca exatamente como você e eu pecamos. Mas pense, qual que é a área do seu coração hoje que você não tem se arrependido? Você precisa matar agora mesmo.
para que você possa realmente ter esse relacionamento com Deus face a face. Sabe, na escritura em Jó, que lemos hoje, diz: eu mesmo o verei com os meus próprios olhos. O contexto cultural da época, Jó declarar que veria Deus pessoalmente era radical, por muitos acreditavam que isso era impossível. Então, apesar de todo esse sofrimento que ele passou, Jó sonhava com um relacionamento face a face com Deus. Olha isso em Mateus 11. Vamos lá, em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler aqui no versículo 28. Fala assim: venha a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está sofrendo hoje? Sente pesado? Sente pressionado ou pressionada? Como se tem muita coisa no seu prato? Muitas preocupações para lidarem? Muitas coisas no seu coração que você quer mudar, mas não sabe como? Tem batalhar diariamente no seu coração? A resposta para tudo isso: entregue tudo para Deus. Entregue tudo para Deus. Você está sofrendo e fica ainda mais perto dele. Porque essa é a única maneira de passar por toda a situação. Jesus, ele fala aqui no versículo 28, ele fala: venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam porque eu sou manso e humilde de coração. Ele fala que meu fardo é leve. Ele fala: me dá esse fardo pesado que você está carregando. Deixa eu te dar o meu que é leve. Você não se precisa preocupar com nada. Você se preocupa com o seu relacionamento comigo. Todo o resto, eu vou me preocupar com você. Imagina isso. Essa proposta que Deus faz comigo ou com você. É uma troca que não é nada justa. Eu falo: olha, Deus, você vai se preocupar com o meu alimento diário, com a minha saúde, com a minha família, com meus amigos, meus relacionamentos, meu trabalho, minha faculdade, tudo. Minha saúde emocional e física. Você vai tomar tudo isso, todos esses fardos. Tudo que eu vou me preocupar é no meu relacionamento com o Senhor. Essa é a troca que Deus quer que você faça com Ele. Ele fala: aprenda de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, por que a gente não quer fazer essa troca? Porque a gente não é nada manso e nem humilde. Orgulhoso e rebelde. Essa é a ideia, por mais difícil seja aceitar. O ser humano tem uma grande dificuldade de aceitar que ele é imaturo quando o assunto é Deus. Quando o assunto é seu relacionamento com Deus, não falo nem pessoas, você faz birra. Eu faço birra com Deus. Eu quero porque eu quero lidar com as coisas do meu próprio jeito, com as minhas próprias forças. Enquanto isso, Deus está lá: eu posso lidar com isso por você. Você está lá fazendo birra, se jogando no chão do supermercado, gritando. E sabe o que acontece com uma criança que faz birra? Ela leva os pau a pau, até parar de fazer birra. Eu lembro da minha mãe, eu era uma criança muito birra. Ela falava uma frase muito interessante. Fala: vou te dar uma razão para você chorar. E quando ela falava isso, com um passo de mágica, eu parava de chorar. Eu engolia o choro. Porque eu sabia que ela iria me dar uma razão para chorar. Agora, muitas vezes, a gente não está nem sofrendo de verdade. Tem situações que, sim, são realmente muito desafiadoras. A gente precisa realmente se quebrantar e levar tudo para Deus. Mas tem situações que nem sofrimento são. A gente faz aquele tempestade no copo d'água. Eu acredito que muitas vezes Deus vai: eu vou te dar uma razão real para você chorar. Não, muito obrigado. Não precisa dessa razão. Estou bem aqui. Mas essa é a realidade é que Deus ele quer nos restaurar e nos ensinar através do sofrimento. E por isso esse é o terceiro e último ponto. Já indo para a nossa conclusão. Deus restaura e ensina no sofrimento. Deus restaura e ensina no sofrimento. Vamos lá voltar para Jó, no capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós vamos ler aqui o versículo 5 e o versículo 6. Jó, capítulo 42.
Versículos 5 e 6. Fala assim. Para vocês chegarem lá, que ainda estou vendo várias páginas mudando. Mas Jó, capítulo 42, a gente vai ler só os 2 versículos aqui. 5 e 6. Fala assim. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Agora isso é muito interessante. Deixa eu olhar alguns capítulos anteriores. É muito interessante, porque em alguns capítulos anteriores, na verdade, Deus ele responde algumas perguntas de Jó. Certo? Mas olha isso, em Jó, capítulo 40, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. Aqui são as perguntas que Jó faz para Deus. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contente com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus, aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor. Jó, ele era alguém muito rebelde, ele era muito corajoso. Ele fala: você contenda contra mim? Você que acha que eu fiz algo errado, você que está me acusando? Então pergunta para mim. Faz a pergunta que você quer fazer. Aí fala que Jó foi corajoso. Eu falei, Jó perguntou ao Senhor. Eu falei, caramba, cara maluco. Aí ele vai lá e responde a Deus. Sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Então ele ficou com medo. Falei uma vez. Então ele tinha falado na primeira vez. Mas não tem resposta. Sim, 2 vezes. Mas não direi nada mais. Depois o Senhor falou a Jó: do meio da tempestade, prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então, de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a sua fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos daquele no túmulo. Então admirei que a sua mão direita pode salvar você. Então, o que Jó que ele menciona no capítulo 42 e que eu ouvi já falar sobre o Senhor, mas agora eu vejo o Senhor, é sobre isso. Então ele já tinha ouvido falar sobre Deus. Eu acredito que muitas vezes é assim. Na minha vida religiosa, eu já tinha ouvido falar sobre Deus. Eu ia para a igreja todos os dias, lia as escrituras, então eu ouvi falar sobre Deus muitas vezes. Mas não foi até que eu experimentei ele na pele, até que Deus me respondeu com essas perguntas, me humilhou, me mostrou como ele mostrou para Jó, foi que eu pude realmente entender quem Deus era. Então olha isso, ele fala realmente. Ele fala que depois de tudo isso, ele fala, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então depois de Jó ver o que tinha tudo acontecido, de ver quem realmente Deus era, depois de Deus responder a ele fala, menosprezo a mim mesmo. Eu fui tolo de ter te acusado. Eu entendo que eu passei por todo esse sofrimento. E Deus vai dar para ele tudo de volta. Mas isso me ajuda a entender que logo após todo esse sofrimento, ele agora tem um relacionamento com Deus também. Ele não apenas se arrepende, mas tem um relacionamento profundo com Deus. O sofrimento foi meio pelo qual Jó viu Deus de uma maneira que nunca tinha visto antes. A palavra arrepender aqui no hebraico é diferente da palavra no grego, no Novo Testamento, que é a metanoia. Mas aqui no hebraico é a palavra nashan, que também significa ser consolado. Isso mostra que o arrependimento de Jó não era de culpa, de ter, não, eu estou ficando mais e mais culposo, mas que ele se sentiu consolado por Deus. Então quer dizer que quando Deus respondeu a Jó com todas aquelas perguntas, ele não se sentiu atacado por Jó. Quando ele foi discipulado por Deus, passou por todo aquele sofrimento, quando ele foi humilhado por ele não viu tudo isso e falou, Deus está me atacando. Mas ele, na verdade, viu como Deus reafirmando quem ele era para ele. Falando, olha, eu sou tão poderoso assim, então significa que eu tenho poder para cuidar de você. Então Jó ele se sentiu consolado por Deus. E falou, nossa Deus, obrigado por me consolar. Agora eu posso realmente voltar a ter um relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus fala em Salmos 34, versículo 18, o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. E isso me ajuda a entender que o sofrimento é o que nos atrai para mais próximo de Deus. Deus tem uma escolha, te dar uma vida confortável hoje. Ou melhor ainda, durante sua vida inteira.
mas depois da sua morte, viver a eternidade no inferno. E aí é a sua escolha. Ele permite que a gente passe por sofrimento hoje, momentâneo somente, durante esse período de vida, para que a gente possa participar com ele de uma glória eterna. Mas agora, será que eu estou disposto a ver isso? A não vender a minha integridade no relacionamento com Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, fala, ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 4. O consolo que recebemos de Deus, como a Bíblia fala aqui, ele fala para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o nosso consolo, esse se arrepender que Jó aqui menciona, não é para nós mesmos, para que possamos servir a outras pessoas da mesma forma que eu fui servido. Agora, a pergunta que tem que se fazer é como que o sofrimento tem moldado o seu caráter e a sua visão de Deus. Jó nos ensina que o sofrimento é o caminho para uma fé mais profunda, uma esperança mais forte e uma vida mais próxima de Deus. Nosso sofrimento, sim, pode ser o palco onde Deus demonstra sua graça e poder. Em Tiago capítulo 5, versículo 11, fala, vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu amo a Escritura porque mostra que Jó não ficou esquecido no Antigo Testamento, mas que a fé dele, o exemplo dele, passou por tanto tempo, não apenas no Novo Testamento, mas até mesmo hoje a gente lê e aprende sobre ele. Eu estava pensando esses dias. Pensei, nossa, quando eu morrer, qual vai ser meu legado? De verdade, o que eu vou deixar para trás? Será que eu vou ser lembrado por algo? Ou será que eu vou ser esquecido com a história? De todas as pessoas que eu admiro na Bíblia, foram porque elas fizeram algo, um marco grandioso para Deus. E meu sonho é poder fazer algo grandioso para Deus durante a minha vida. Eu não preciso ser lembrado. Eu lembro quando eu jogava basquete, meu sonho é ser lembrado como um ótimo jogador de basquete. Como alguém que revolucionou o basquete no Brasil. Eu lembro a gente passar com todos os jogadores de basquete do mesmo time, falando quais são seus sonhos, seus objetivos. Se você não tem um sonho, você não cresce em qualquer coisa. Então ele passou nos ajudando a ter sonhos grandes. Aí vocês já estão federados já. Agora vocês precisam ter uma visão e um foco. E o meu sonho era revolucionar e ser lembrado pela revolução que eu fiz no basquete no Brasil. E aí outras pessoas compartilharam isso. Agora com Deus, qual é o meu sonho? Será que eu ainda quero realmente revolucionar? Deixar um marco no século XXI, onde as pessoas vão poder olhar para trás e ver o sofrimento da vida do Yuri, as lágrimas, os pecados dele, mas também o arrependimento dele. E ver que não foi Yuri que foi bondoso, mas da mesma forma que Jó foi mencionado aqui, apesar de que ele se arrependeu, fala que realmente o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Posso mostrar para outras pessoas a compaixão de Deus através da minha vida, a misericórdia dele. Agora o desafio é bem simples para vocês. Persevere. Lute até o final, apesar de quão difícil seja o sofrimento. No final, Deus quer que você chegue aos céus. Esse é o desafio. Persevere até o final da sua vida. Se você puder seguir esse desafio, de todos que eu já passei em cada uma das pregações, eu acredito que esse é o mais importante. Persevere até o final. Tenha um coração íntegro com Deus. E permita que você seja um exemplo realmente de perseverança, de integridade para todas as outras pessoas. E para Deus seja a glória. Amém. Amém.